Atos capítulo 8. Amém? Abriram? Vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, os que escapavam, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ou Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, ou de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. 11. E atendiam-no a ele, porque já lhe desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, que era mágico, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vou parar por aqui. Irmãos, antes de Paulo, o apóstolo Paulo, ser um dos maiores apóstolos, receber os 9 dons e escrever a maior parte do Novo Testamento, antes dele ser tão usado que os lenços e aventais que eram tirados do seu corpo e mandados para os enfermos, encostavam nos enfermos, eles eram curados, e os espíritos malignos batiam retirada. Antes deste homem santo que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, caiu cego, e Deus recuperou a sua visão e o transformou num dos maiores apóstolos. Antes dele ser Paulo, da cidade de Tarso, ele era Saulo. E quando Estevão, o primeiro Marte, Estevão, aquele diácono tão cheio do poder de Deus, tão usado, que operava sinais e maravilhas, ele foi perseguido, e a sabedoria dele era tão grande, era um mestre. E Deus levantou uns para evangelistas, outros para mestres. Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, Paulo ganhou, discipulou, e veio então para ensinar Apolo. É assim. Então, ele, antes de ser toda essa coisa maravilhosa,
ele era um perseguidor nato. Ele odiava Jesus porque achava que ele estava certo. E quando Estevão estava pregando, eles não resistiam à sabedoria de Estevão. O rosto de Estevão brilhava. Eles contrataram pessoas para dizer que ele tinha blasfemado contra Moisés, contra a lei, enfim, o apedrejaram. Depois ele dá uma explanação tremenda do Velho Testamento, dos profetas, apedrejaram. E quando Estevão estava sendo apedrejado, morrendo, Estevão levantou seus olhos para o alto. E a Bíblia diz que ele viu Jesus. É os versículos que antecedem. Ele viu Jesus em pé à direita do Pai. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita do Pai. Mas ele viu em pé, significa que na hora que ele estava morrendo e ele perdoou seus algozes, ele disse: Pai, não lhes imputas esses pecados. Ele perdoou. Como Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes depois, mais tarde. Quando ele estava morrendo, ele disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Ele levantou seus olhos e viu o céu aberto e Jesus em pé. Jesus ficou de pé do trono para receber a alma, o espírito do seu servo. E ajuntaram as coisas dele e colocaram aos pés de Saulo de Tarso. E Saulo, então, consentiu na morte disso. E no versículo 8 diz que, versículo 3, que Saulo, então, assolava a igreja. Levantou perseguição, entrava dentro das casas com soldados, arrastava homens, mulheres na prisão. Era aquela luta, é o que está acontecendo na Nicarágua. O comunismo entrou na Nicarágua e quem não ouviu falar de Teresa de Calcutá, quem não ouviu falar daquelas freiras, mais de 200 freiras foram colocadas, igreja fechada, rádio fechado, tudo, e elas foram obrigadas a andar, marchar, sair fora. Como aconteceu no Chile, como está acontecendo nos países. Imagina se isso acontece aqui. Está a coisa mais difícil, milagres, curas, libertações, Deus operando. Está difícil de lotar as igrejas. Gente trocando os cultos por futebol, por outras coisas, não vem na igreja. Você imagina se surge isso, como Saulo estava fazendo. As igrejas fechadas, as Bíblias fechadas. Tudo é proibido, como está acontecendo na Nigéria, como está acontecendo na África. Mas, graças a Deus, nós ainda temos essa oportunidade. Mas, voltando ao assunto, Saulo assolava. Então, no meio daquela perseguição, está dizendo que, fora os apóstolos, todos aqueles que criam, eles se dispersaram, fugiram de Paulo, deixaram Jerusalém e se mandaram. Mas aqui acontece uma coisa linda. 8:3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. 4, mas quando o Espírito de Deus opera, irmãos, quando aqueles que estão cheios, transbordando, não tem o que segura. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai falar do Espírito Santo. Se você está cheio de amor, você fala sobre amor. Se você está cheio de perdão, você fala sobre perdão. Se você tem a graça, você fala a graça. Se você fala o que a boca está cheio. Jesus transbordou, o Espírito Santo transbordou. Maior a perseguição, maior é a unção. E aqueles dispersos iam por todos os lugares, pregando a palavra. E um diácono, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam
e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então aquilo abalou, todo mundo vinha. E lá tinha um Simão, fazia mágica, enganava há muito tempo, desde o menor ao maior, era muito querido, todo mundo seguia. Mas pararam de seguir e vieram ao lado de Filipe, porque viram os sinais, e até o Simão veio. E Filipe começou a batizar. Então só tinha o batismo nas águas. A pessoa via, se convertia e se batizava. Aí os apóstolos que comandavam a igreja em Jerusalém, sabendo que Filipe pregando, as multidões estavam se convertendo, eles ungiram, puseram as mãos e oraram por Pedro e João e mandaram até Samaria. E lá eles encontraram aquele povo batizado e cheio da graça. E perguntou para eles, vocês receberam o Espírito Santo? Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Eles só estavam conhecendo o batismo nas águas. E Pedro e João começou a colocar as mãos sobre eles. E eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Todos. E o Simão viu, falou, opa, você põe a mão, a pessoa batiza, fala, me dá esse sinal também. E aí Pedro disse, você está em fel de amargura, aí é só você ver a repreensão, botou ele, arrebentou com ele. Falou, a mão de Deus vai pesar, aqui só você lê. E ele disse, clama por misericórdia para que essa coisa não aconteça sobre mim. E Filipe estava tão cheio, era um diácono. E aconteceu uma coisa tão grande que depois disso, irmãos, eles testificaram, então os discípulos voltaram para Jerusalém, Pedro e João, contando que aquele povo agora, além de ser batizado na água, era batizado com o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus veio e falou com Filipe, olha mais esse pedacinho para encerrar, versículo 26, 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, do caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele obedeceu. 27, e levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândice, rainha dos etíopes, do qual era superintendente e cuidava de todos os tesouros da rainha. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. O 28, regressava e assentado no seu carro, na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega perto, ajunta-te esse carro, vai correndo do lado dele. Olha como Deus vai atrás dos seus escolhidos. Nenhum de nós que estamos aqui, porque fomos nós que o escolhemos. Mas foi Ele quem nos escolheu e nos colocou aqui. Chega perto. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, perguntou para o etíope, entendes o que tu lês? E ele respondeu, 31. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Filipe que subisse, sobe aqui na minha carruagem. Ele subiu e assentou. 32. E o lugar da escritura que li era esse. Foi levado, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta que eu estou lendo? De si mesmo ou de algum outro? Olha que oportunidade. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Explicou que era Jesus, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Explicou que Jesus que salva, que levou, né? Como é bom pregar. 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, tinha um rio lá. E disse o eunuco, eis aqui a água,
o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando por Azoto, por todo lugar, anunciava o evangelho, e todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Deus pode falar para você o que falou para Filipe. Chega perto dessa pessoa. Fala do meu poder. Você está aqui, irmãos, porque alguém pregou a palavra para você. Alguém ministrou a palavra. Alguém foi boca de Deus. Alguém orou por você. Alguém jejuou por você. Alguém intercedeu por você. E por isso você está aqui. Então chegou a hora, irmãos. Pastor nenhum enche igreja nenhuma. Pastor nenhum gera ovelha. São as próprias ovelhas que geram ovelha. Se nós nos unirmos, orarmos nas madrugadas, colocarmos Deus em primeiro lugar, interceder por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos laços de sangue, nos tornarmos adorador, nascermos de novo. Porque onde Deus está, há reverência, há respeito, há adoração, há integridade de coração. Um dos maiores sinais que o cristão genuíno, verdadeiro tem, é que ele está indo para o céu e quer levar todo mundo com ele. É aquele que não quer guardar para si, mas que prega. Faça isso. Faça isso. E essa semana, as pessoas que receberam, 4 pessoas receberam, 15, 4 na quarta, 15 na sexta tarde. É que todos nós, irmãos, quando eu estava vindo de lá para cá na quarta-feira, orando, vim falando em língua e orando, Deus começou a falar comigo. Tudo tem prazo de validade, irmãos. Você pega um pacote de bolacha, tem prazo de validade. Você entra no supermercado, tem gente que vai comprando tudo, não olha. Você entra numa farmácia, o remédio tem prazo de validade. Trocar o óleo do carro, validade, tudo. Nós temos prazo de validade. Onde estão os nossos ancestrais? Onde estão os nossos pais, os mais idosos? Onde estão os profetas maiores, profetas menores? Todos nós temos que comparecer diante de Deus. Uns mais cedo, outros mais cedo. Todos nós. E nós precisamos estar preparados. Temos que receber Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. O Senhor falou muito comigo. Tem pregado, cura, maravilha, incentiva, mas pouco apelo. Pouco apelo. E nós temos apresentado, mostrado essa realidade. A qualquer momento. Cláudio Duarte, ele é um pregador que prega muito profundo para casais, para tudo, mas ele sempre coloca é um dom que ele tem, meio humor, comediante, mas dentro daquilo ele é um tipo de uma anestesia para vacinar, né? Mas ele disse que estava pregando, e de repente o braço, deu aquela dor no braço, ele colheu, o queixo endureceu, a língua cresceu, estava dura, ele viu que estava tendo um infarto. Aí ele mal acabou de pregar, a mulher disse, eu te levo. Ele disse, você não, bem, chama o pastor.
Ele explicou para o pastor, falou, se ela me levar, talvez eu vá até mais rápido. A mulher estava tão nervosa que ele achou que ela ia bater o carro. E o pastor levou. Chegou lá, quando ele entrou daquele jeito, abriram a boca dele, colocaram 2 comprimidos, fortinho, negócio assim debaixo da língua. Falou, fica quietinho, e estava atendendo um outro. E outros já mediram pressão, medindo. E o médico olhava para ele assim e falou, nossa, eu acho que estão chamando minha senha lá em cima. Nós não sabemos a hora que vai chamar a nossa senha. Essa é a realidade. Jesus diz que uns ouvirão a sua voz para a vida eterna e outros ouvirão a sua voz para a condenação eterna. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. E Jesus cita aquela palavra. Aquele cara ficou rico, falou, vou aumentar os meus celeiros, vou aumentar tudo. Eu nem sei onde eu vou colocar tudo. E o Senhor disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem ajuntado para quem será? E você vê pessoas dizendo, onde alcança os olhos é tudo meu. Gente, nem a roupa do corpo é nossa. Nós somos mordomo, tudo que Deus dá, o carro, nós somos mordomo, é dele. Eles vão se ver a roupa que você vai colocar. Enquanto estão lá dando banho em você, tem que, se vai pôr cueca, se vai pôr sapato, se vai pôr meia, se vai cobrir de for, tira tudo que você não leva nada. Mas leva uma coisa, a vida eterna. Porque quando você der o último suspiro aqui, você está nos braços do Pai, na casa do Pai há muitas moradas. E nós temos que estar preparados. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar-vos, porque onde eu estiver, eu quero que vós estejais também. Olha, e uma boa notícia, hein? O céu está lotado de pecadores. Lotado de pecadores, mas pecadores arrependidos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Profeta maior, profeta menor, apóstolo. Se tivesse um justo, não precisava Jesus ter vindo. E o inferno está cheio de pecadores, mas que não arrependeram, não se arrependeram. Então tem que arrepender, nascer de novo, mudar de vida. E um dos pregadores que eu estava vendo, lendo o livro, ele disse que um sujeito ateu, à toa, eu encerro com isso, odiando tudo e todos, ele foi preso, um criminoso. E quando ele estava esperando, já com a roupa, para ir para a cadeira elétrica, o juiz se vestiu de um pastor, colocou um terno, e pegou uma Bíblia e foi visitar. Ele falou assim, nem entra aqui. Ele falou, não, deixa eu conversar com você. Eu estou te trazendo a tua salvação, a tua saída. Está aqui, ó. Nem quero olhar. Mas, por favor, abra. Nem quero abrir. Você tem certeza? Não quero o senhor aqui. Deixa eu entrar. Leva-se embora. Está aqui dentro. Não quero saber. Tudo bem. Quando ele estava sentado, ligou tudo para ligar a chave. Falou, você tem a última palavra? Tenho. Eu sei que eu estou morrendo porque matei, porque eu sou um miserável pecador, e eu mereço. Aquele pastor, que era o juiz, levantou e falou, não, você não está morrendo porque você fez isso tudo. Você não está morrendo porque você não aceitou isso aqui. E não quis pegar para abrir o que está aqui dentro. Falei, o que está aqui dentro era a sua salvação. Sabe o que está aqui dentro? O perdão assinado. E você rejeitou. Então você está morrendo porque você rejeitou o perdão. Nós vamos morrer espiritualmente se nós não aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e o perdão que Ele deu
Ele nos comprou não foi com prata nem com ouro, mas com o seu sangue na cruz do Calvário. Pregadores hoje não pregam muito isso não. Prega prosperidade, está lá e toma aqui, está lá, toma lá. Ei, tudo isso é bom. Mas a maior prosperidade é a fidelidade do dízimo nas ofertas. A maior bênção é ser obediente, é se entregar. Então está aí o Evangelho. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou encerrar porque eu não vou atrasar. Você pode depois do culto vir aqui. Pastor, eu quero receber Jesus como Rei, Senhor, Salvador, porque uma atitude dessa hoje vai valer por toda a eternidade. As escolhas, as decisões são livres, porém, as consequências são inevitáveis. E se você desviou, abandonou e quer se consertar com Deus e voltar, geralmente eu faço isso como fiz, mas agora eu vou terminar. Você pode vir aqui do lado, nós vamos orar juntos, irmão. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Os 70 voltaram com alegria. Senhor, que maravilha, no teu nome os demônios nos obedeçam. Não vos alegreis por isso. Alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E qual é a importância? Apocalipse 20:15, Apocalipse 20:15, aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, no mesmo lago que tem 20:10, onde está o anticristo, o falso profeta e a besta. Essa é a palavra, irmão. Ela tem que ser pregada. E se você tem Jesus, você tem tudo. Prega, fala, ensina, ora. O maior responsável de orar por você é você mesmo. E o maior responsável de orar pela sua família, que você tanto ama, é você mesmo. Você sabe por que tem mais flores no velório do que em qualquer outra data? Porque o remorso é maior do que o amor. Ali o remorso. Tem gente que nunca respeitou o pai, tudo. E ali, quando o pai está morto, quer dar aquele showzinho barato. Merece até apanhar. Uma vez, eu fui num velório em Ribeirão Preto, pediram para fazer. O rapaz batia na mãe, brigava, tudo. Depois a mãe estava morta, queria derrubar tudo. A turma pegaram, eu falei, devia bater mesmo. Se você tiver que fazer alguma coisa para uma pessoa, faça enquanto está vivo. Você quer mostrar que vocês amam seus pais? Agora é a hora. Agora é hora de levar flores, agora é hora de honrar, agora é hora de abraçar, agora é hora de beijar, agora é hora de falar eu te amo, agora é hora de falar conta comigo. Porque depois de morto, todo mundo é bom. Nossa, ele era tão bom, ele era tão boa. Se ressuscitar, não presta. Estou pregando a verdade, eu não programei nada disso, irmão. Mas quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, e quanto mais a vinda do Senhor está aí, nação contra nação, reino, a palavra se cumprindo e Jesus voltando, nós temos que pregar a palavra. Você está aqui, bem-aventurado. Bem-aventurados que creem. Bem-aventurados que têm os seus nomes escritos.